no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, os versos... Mateus capítulo 9, a partir do verso 32. Então, observe a narrativa bíblica que diz, a partir do verso 32, enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado, que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, fala conosco por intermédio da tua palavra, gerando edificação no nosso coração, gerando contrição, gerando arrependimento. Ó Deus, consola-nos nessa tarde. Abençoa os ouvintes do programa Palavra Verdadeira. Essa comunidade, ó Deus, de fé evangélica aqui nessa cidade. E aqueles ainda que não abriram seu coração para o poder transformador e libertador da palavra de Deus sobre as suas vidas. Faz o teu reino avançar e nos conforme à imagem do teu Filho Jesus Cristo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos em Cristo, ouvintes do programa Palavra Verdadeira, vivemos em um mundo necessitado de ajuda. E eu creio que você vai concordar comigo que é uma ajuda em todos os setores, em todas as demandas da sociedade e, por que não dizer, na ótica humana, em todas as estruturas da raça humana, nós precisamos de uma ajuda, de um amparo. São várias as calamidades que a gente tem observado. Por exemplo, de saúde pública e de desastres ambientais. Como sabemos, ainda estamos vivenciando uma pandemia a nível global. Como tomamos nota, recentemente o Haiti foi acometido por um vendaval. Foi e está sendo, colocado na mídia que provavelmente vai estar se tomando um tsunami naquele lugar. Só a misericórdia de Deus para intervir. Mas ele foi acometido por um terremoto recentemente. Então, recentemente a gente toma nota de acontecimentos como esse, de crises, de desastres devastadores. Um caos moral de gênero que a gente observa, onde os valores cristãos estão sendo interrompidos, estão sendo adquiridos de outra forma ou avessos à vontade de Deus. Nós observamos um preocupante cenário econômico, bem como social, religioso também, de perseguição e intolerância religiosa. Como a gente se comove, como a gente se sensibiliza com a situação, por exemplo, no Afeganistão, onde pessoas têm sido escravizadas sexualmente, especialmente as mulheres, têm tomado a sua privacidade, têm feito coisas horríveis, aqueles homens perversos e sanguinários, com as mulheres com o sexo mais frágil, como a Bíblia vai falar, com a parte mais frágil. As crianças e as mulheres têm sofrido radicalmente por uma intolerância religiosa de um grupo que, diante da sua pecaminosidade, diante da sua doutrina, eles pervertem a justiça, pervertem o sentimento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então a gente observa um caos, as necessidades na política, por exemplo, são gritantes. De fato, os cristãos, eles não têm uma representatividade, eles não têm representantes que advogam a causa do cristianismo, advogam a causa dos cristãos, quer seja em qual os poderes sejam possíveis.
Por exemplo, nos poderes legislativo, judiciário e presidencial, nós não temos representatividade, porque não há pessoas de fato que levantam a bandeira, que levantam e fazem menção do nome de Cristo, como aquele que é poderoso em salvar todo aquele que crê em seu nome. Um conflito armado pelo poder, o dinheiro, pelo dinheiro, a informação. É uma guerra que nós estamos vivenciando. Existem indivíduos que possuem necessidades, as mais diversificadas necessidades. Então, é diante desse contexto, ouvintes do programa Palavra Verdadeira, que a pergunta que não quer calar e que se deve ser feita, segundo o pastor Júlio Kim, é: onde você está dizendo para colocarem sua esperança? Eu vou repetir nessa tarde novamente a pergunta. Onde você está dizendo para colocarem sua esperança? É na medicina? É na política? É no dinheiro? É na informação? Por exemplo, vou citar um exemplo. A vacina, A vacina contra o Covid-19, ela está sendo disponibilizada para as pessoas serem, com isso, imunizadas. E percebam, um propósito que a gente observa que é da não expansão do vírus, da não vinculação do vírus na sociedade. Então nós cristãos, nós somos vacinados, nós tomamos vacina justamente porque nós amamos o próximo, porque nós aplicamos isso em nós para que esse vírus ele não se propague entre as pessoas. E em segundo lugar, para que nosso organismo ele seja imunizado. Então, nós como cristãos, nós não colocamos a nossa esperança na ciência. Nós não colocamos a nossa esperança na autoridade. Nós não colocamos a nossa esperança na vacina. Porque se nós assim o fizéssemos, nós seríamos os mais miseráveis homens. Porque essa esperança que a gente observa, ela é feita, por exemplo, em laboratório, mas é uma esperança temporária. Ela tem um prazo de validade. E eu digo a você, infelizmente muitos têm o quê? Têm tido a ciência como um Deus, tido a política como um Deus, como um ídolo, tem adorado esses falsos ídolos, tem adorado esses falsos deuses, que colocam na sociedade uma esperança passageira, uma esperança efêmera, que vem e passa. Mas como o pastor Júlio Kim, ele diz o seguinte: porque a medicina e a política não podem salvar. E de fato, elas não podem salvar. Talvez, como ele falou, temporariamente, por um instante, por um tempo, elas vão poder de alguma forma trazer certa esperança. Mas não é uma duradoura esperança. Não é uma eterna esperança. Talvez muitos tenham feito isso, colocado na política, na ciência, a sua esperança. De forma equivocada. Mas eternamente, onde está a sua esperança? Eu quero te perguntar nessa tarde, onde está a sua esperança? Então é uma oportunidade para a igreja dizer: amigos, vamos nos desfazer. Quando você se desfaz de tudo, tire tudo que existe, o que há de mais importante. É um momento da gente nos desfazer de todo e qualquer ídolo, de toda e qualquer coisa que nos separa de Deus, de tudo aquilo que nós colocamos por esperança nessa vida terrena. É momento da gente se desfazer. E seu destino na eternidade, e sua alma. Essa é a importância de nós nos desfazermos de tudo. Porque o que de fato importa é o nosso destino na eternidade. É a nossa alma. É a nossa alma gozar e se alegrar na presença de Deus para todo sempre. Então que a nossa esperança não seja nas coisas dessa vida, nas coisas terrenas. Mas a nossa esperança ela está posta, ela está rolada nos céus. Nos céus de glória, nos novos céus e na nova terra.
na Nova Jerusalém. E é uma oportunidade com isso de compartilharmos a beleza de Jesus com o mundo necessitado de um Salvador. Diante disso, São Mateus nos conta, perceba, um encontro, mais um encontro, uma história de Jesus com um endemoniado. Mateus capítulo 9, versos 32 e 33, lemos inicialmente. Podemos meditar no seguinte tema essa tarde. Existe uma urgente necessidade. Existe uma urgente necessidade de quem? Nós podemos perguntar. E aqui a Bíblia vai revelar pelo menos duas verdades que eu elenquei, que nós podemos extrair das Sagradas Escrituras. E a primeira verdade é que existe uma urgente necessidade. E essa necessidade é de quem? De um Salvador amado. Nós precisamos ser resgatados de um Salvador amado. Quem é esse Salvador amado? Que o mundo precisa, que a Bíblia, melhor dizendo, ela profetiza nas suas narrativas, diante da progressividade da revelação. E o mundo precisa ouvir esta palavra. O mundo está sedento de um Salvador. E de forma poética eu te respondo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Como disseram os discípulos no passado. E nós dizemos hoje, nós observamos de forma poética, porque isso é pura poesia. O Evangelho é pura poesia. Percebam, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Ouvintes do programa Palavra Verdadeira, esse Salvador amado disse certa feita: se o Filho vos libertará, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ninguém vem a mim, disse Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. É necessário o Pai ter misericórdia. É necessário o Pai derramar a sua multiforme graça naqueles que Ele quer salvar, naqueles que Ele quer redimir, naqueles que Ele quer com que essas pessoas elas participem do reino dos céus neste mundo, nesta geração. Agora, um triste cenário a gente observa diante dessa perspectiva. Infelizmente, meu amado irmão, minha amada irmã, ouvinte do programa Palavra Verdadeira, o problema é que as pessoas querem as bênçãos de Jesus e não querem em suas vidas o abençoado Jesus de Nazaré. Eu vou repetir. O problema é que as pessoas querem as bênçãos de Jesus e não querem em suas vidas o abençoado Jesus de Nazaré. As pessoas querem tomar posse da bênção, mas não querem o abençoador. As pessoas querem serem agraciadas com as bênçãos celestiais, mas não se comprometem, não se dedicam, não servem a Jesus, não têm o senhorio de Cristo sobre as suas vidas, não correspondem a esse evangelho com arrependimento, com quebrantamento e com adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Pelo contrário, as pessoas elas querem os favores, mas não querem o favor que de fato importa, que é a vida eterna, uma vida de quebrantamento, de arrependimento e de obediência a Jesus Cristo. E segundo o doutor Júlio Kins, pastor, o mundo precisa de Jesus. Ele disse: eu creio que a situação no Afeganistão ou a pandemia é, de novo, uma oportunidade para a igreja se levantar e dizer: aqui está Jesus, a resposta para nossas almas e a resposta para o nosso sofrimento. Cristo é a vacina. Cristo ele é um antídoto para uma geração que está em desobediência, que está com a ira do Senhor Deus posta sobre as suas vidas, que somente a intervenção sobrenatural de Deus sobre estas vidas
para remir, para purificar de pecados e para salvar. Então, há somente um Salvador, que importa que nós sejamos salvos. E este Salvador, observem o texto lido inicialmente, o versículo 32, enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado, que não podia falar. Então a gente observa aqui que o homem estava totalmente possesso, ele estava oprimido por uma ação demoníaca, diabólica. Aqui temos um relato de um homem endemoniado, que foi levado a Jesus, e ele estava como? Mudo. E a palavra mudo no grego é kopos, que significa embotado. Ou seja, uma pessoa que tinha perdido as capacidades da fala, a capacidade de ouvir e de compreender pela ação demoníaca. Então não estava compreendendo, entendendo mais o entorno, não estava fazendo, estava sob os efeitos daquela ação. Então ele estava totalmente alheio e submisso àquela ação demoníaca sobre a sua vida. E o verso 33, a parte A, diz o seguinte: e havendo o demônio sido expulso, o mudo falou. Glórias a Deus por isso. Jesus expulsou aquele demônio falando, expelindo, ou seja, expulsando, e imediatamente aquele mudo falou. A necessidade daquele mudo era não poder mais falar. A incapacidade daquele mudo era não poder mais se expressar por intermédio da fala. E eu te pergunto essa tarde, qual tem sido a sua necessidade? A sua incapacidade? Qual tem sido? Será que é física a sua incapacidade ou a sua necessidade? Será que é mental? Será que é espiritual? Não importa. Jesus quer sarar as tuas necessidades hoje. Se entregue a Ele e o mais Ele fará. Amém? Que você possa se entregar a Jesus. Existe uma urgente necessidade. Nós estamos refletindo que há uma urgente necessidade. Não é para amanhã, mas é para hoje. Existe uma urgente necessidade de quem? Em primeiro lugar, de um Salvador amado. Em segundo lugar, de um Salvador jamais visto. De um Salvador que é desconhecido. Por que eu digo isso? Eu posso até estar sendo exagerado, porque a sociedade brasileira se diz, uma sociedade cristã, predominantemente cristã, constituída de católicos e de protestantes, na sua grande maioria, mas que desconhecem o Salvador. Porque este Salvador, profetizado nas Escrituras, ele é um Salvador diferente daquilo que as religiões elas propõem. Porque este Salvador, ele realiza uma restauração espiritual nas vidas, para que vidas possam achar a salvação e terem a vida eterna no porvir. Somente desse único mediador entre Deus e os homens. Esse Salvador, ele foi desprezado por seu povo. Ele foi esquecido pelo seu povo. Este Salvador, ele jamais foi visto em Israel. É o Salvador jamais visto também em nossos dias, infelizmente. Porque ele não é visto na mídia global. Porque ele não é visto nem crido no mundo. Porque ele não é visto em um coração ocupado por vários ídolos. Porque ele é desconhecido naqueles que não amam a Deus e ao seu próximo. Ele é o Salvador jamais visto, pois disseram os fariseus do seu tempo. Os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Eles não deram crédito a Jesus, não creram em Jesus, respondendo de forma negativa a Jesus, fazendo pouco caso da sua mensagem. Eles tiveram a arrogância ainda, percebam, de dizer que Jesus operava aqueles sinais e milagres pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Ouvintes do programa Palavra Verdadeira,
Será que hoje não existe esse tipo de gente, de fariseus hipócritas, que não creem em Jesus e ainda escarnecem do seu nome? Esse é um Salvador jamais visto. Infelizmente existe, né? E esse é um Salvador jamais visto. É desconhecido, não é conhecido por esses que escarnecem, por isso que zombam do Evangelho. Que o texto diz no versículo 33, a parte B, que a multidão ficou como? Perplexa. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. A multidão ficou tão admirada que diz que nunca viu nada parecido em Israel. Toda regra, por exemplo, toda regra, né? Tem uma exceção, graças a Deus por isso. Porque existem no passado pessoas e existe hoje pessoas no presente que creem nesse Salvador desconhecido, nesse Salvador não visto. Glórias a Deus por isso, porque ainda há um remanescente. Eu te digo que há escolhidos, há eleitos de Deus. Antes da fundação do mundo, o Senhor levantou uma geração santa, um povo de propriedade exclusiva dele, para adorar o Senhor, para proclamar e divulgar a glória de Deus, aonde ele está colocado, aonde ele está fincado, posto. Nós somos agentes de Deus, nós somos representantes de Deus aqui nesse lugar. Então, tome nota que você adora um Salvador que nessa sociedade ele é desconhecido. E certa feita, o apóstolo Paulo, pregando em Atenas a um grupo de religiosos e filósofos, os epicureus, chamados epicureus e estoicos, disse a eles em Atos 17, 22 a 31. Percebam a narrativa. Então Paulo levantou-se da reunião no Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De uma só vez ele todos os povos, para que povoassem a toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte ou imaginação do homem. No passado, Deus levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, somente o Senhor Jesus Cristo pode ser adorado, ou pode ser cultuado ou venerado. Somente a pessoa de Cristo. Ele é exclusivo. O Evangelho de Cristo Jesus, ele é exclusivista. Por que eu digo isso? Porque nós devemos adorar somente a quem? A pessoa bendita de Cristo Jesus. Só Ele devotamos o nosso amor. Só Ele devotamos a nossa adoração. Então adore esse Senhor que se demonstrou na pessoa bendita de Cristo para morrer pelos seus pecados, para lhe purificar de toda e qualquer injustiça. Adore a pessoa de Cristo. E para concluir, quero te perguntar, se você que me escuta, não quer entregar a sua vida ao Deus Salvador, Jesus Cristo. Crê no Senhor e será salvo, tu e a tua casa. Faça essa oração comigo. Nesse momento, feche seus olhos onde você está.
Se entrega à pessoa de Cristo. Se entrega ao Salvador. Faça essa oração comigo. Pai, perdoa os meus pecados no Senhor Jesus Cristo.